É sempre uma alegria retornar aqui, bater um papo com vocês, né? Sempre bom vir sempre aqui, sou trabalhadora da casa e também já fiquei sentada nos bancos durante muito tempo também fazendo tratamento, para aprender a lidar com problemas que todos nós temos. Hoje nós vamos conversar sobre a lei do amor, tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é uma leitura extensa, eu aconselho vocês a em casa fazer uma leitura bem plena sobre a lei do amor, que é a instrução dos espíritos. Como devemos agir para a gente melhorar a nossa estadia na Terra. Porque na realidade, todos nós queremos ser amados, não é verdade? Todo mundo quer ser feliz. Tem alguém aqui que não gostaria de ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Quando as pessoas não se sentem amadas, elas passam a ter um sofrimento maior, uma desilusão maior, passam a se sentir adoecidas, abandonadas, não é assim? Quando a gente não se sente amado. E às vezes a vida vai passando, quando a gente é jovem, a gente sai, se diverte, namora, noiva, casa, não é? Mas quando a idade chega e a gente já constituiu família, os filhos cresceram, casaram, voaram, a idade vai fazendo a gente se sentir sozinho e não amado. Se o filho não liga, se o filho não aparece, se não liga perguntando como é que passou o dia, como é que passou a semana, as pessoas de idade já vão se sentindo sozinhos, abandonados, não amados. Não é assim que acontece? E às vezes a gente até esquece que tem um Jesus tão amoroso que veio na Terra para ensinar a gente a amar constantemente. E nem sempre é só o amor da família. A gente está aqui na Terra para se abrir para o universo. A gente nem pode estar, isso está escrito aqui no Evangelho. A gente não pode se fixar só no nosso grupo familiar. Ah, se meu filho não me ama, não cuida de mim, não se preocupa comigo, então é melhor eu morrer, é melhor eu sucumbir. Ah, quem sabe eu ficando doente na cama, meu filho vai perceber que eu existo. Não existem idosos assim? E temos que tomar cuidado com isso. Porque Jesus veio mostrar que se a gente aprender a amar indistintamente, nunca estaremos sós. Nunca estaremos sós. Porque é egoísmo a gente só amar o nosso grupinho. Só se preocupar com o nosso grupinho. Olha, o que acontece na casa do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, não me interessa. Só me interessa o que acontece no meu grupo. E não foi para isso que nós viemos aqui. Eu fiz um estudo e achei legal estar passando alguma coisa assim. Então aqui, é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ficar como lição de casa para vocês estudarem em casa. Ler, reler e colocar em prática. Antes disso, eu vou contar uma historinha, uma parábola budista do monge e o espelho. Um jovem monge perguntou ao mestre: Mestre, o que é o amor verdadeiro? O mestre, em silêncio, conduziu-o até um lago sereno, pediu-lhe que olhasse para a água, e o monge viu o próprio reflexo dele. Disse ao mestre: Vejo a mim mesmo, respondeu. O mestre jogou uma pedra na superfície, as ondas distorceram o reflexo. E agora, o que vês? Não vejo mais nada, só confusão.
O mestre então disse: assim é o amor. Enquanto a mente está calma, o amor reflete o divino. Mas quando o ego lança suas pedras, o ciúme, o medo, a posse, o reflexo se turva. O amor não desaparece, apenas deixa de ser visto. Quando a alma silencia, o amor reaparece, porque ele nunca partiu. Então vê, um jovem se apaixona mesmo e decide, é essa pessoa que eu quero para conviver comigo. Então aquele amor verdadeiro, se de repente aparecer o ciúme, a posse, já não começa a estragar esse amor verdadeiro? Porque as pessoas não são donas umas das outras. As pessoas, segundo o Valdo Vieira nos ensinava, nós temos o nosso parceiro evolutivo. Quando um casal se junta para evoluir, não para um minar a energia do outro, minar o querer do outro, minar a boa vontade do outro. E não existem casais assim? Homens e mulheres que se juntam e querem tanto dominar o outro que o outro não tem mais vontade própria, não tem mais aquela alegria jovial que tinha lá no namoro, vai ficando amarfanhado, doente, e às vezes a união se acaba. Porque somos espíritos diferentes um do outro. E temos que respeitar o querer e o agir do nosso parceiro ou parceira evolutiva. Se a gente deixa o ciúme, a posse tomar conta, a união já começa. Aquele amor verdadeiro que parecia assim para a família toda, olha, esse casal vão ficar velhinhos juntos. E às vezes não ficam porque um quer ter a posse do outro. A lei que governa o invisível. O amor é a lei que governa o invisível. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, disse Lázaro em Paris em 1862. O amor resume a passagem de Jesus na Terra. Então, olha, Jesus, que era perfeito, nunca exigiu perfeição de ninguém. Amava as pessoas pelo jeito delas, do jeito que elas eram. E continua sendo assim até hoje. Jesus nos ama independente dos nossos defeitos, vícios, imperfeições. É sempre aquele amigo amoroso que nos protege, que nos ampara. Então, Jesus, ele é a síntese do amor. Ele é o amor em pessoa. Assim como a gravidade une os astros, o amor é a força que une as almas. É lei, não emoção. É vibração eterna que sustenta a criação. O espírito nasce do instinto, amadurece no sentimento e se eleva no amor. O amor é o ponto em que a consciência humana toca o coração de Deus. Então veja, um casal quando ele se une, eles se amam tanto que eles querem um fruto desse amor. E qual é o fruto desse amor? Não é o filho? O filho primeiro nasce do instinto do casal. Depois que a criança nasce, ou quando a mãe está gerando a criança, já é um amor tão grande que ela sente por aquela vida, sem nem ter visto o rostinho ainda que vai vir. Mesmo com a modernidade, com os ultrassom 3D, que dá para ver a carinha do bebê, mas não é ali palpável ainda. E depois as mães vão desenvolvendo um amor tão grande por essa criança, que são capazes de dar a vida. O sentimento do amor é tão profundo
que a mãe conhece o choro do bebê. Se está chorando de fome, de manha, de dor, é o amor que dá esse entendimento para a mãe, não é? Nem os médicos explicam isso, a sensibilidade de uma mãe. E às vezes a gente percebe que a mãe nem se dá conta do poder do amor que ela tem. Que se os braços dela não alcançam o filho, a oração alcança. E a oração de uma mãe salva um filho. Salva ou não salva? Salva um filho. Eu vi esses dias na internet o relato de um médico dizendo que ele estava de plantão e de repente chegou a ambulância com um menino de 10 anos que havia, num acidente, perdido o dedinho. E o pai, que também era médico, trouxe a criança para o hospital com o dedo. E a equipe médica fez de um tudo. Depois de 6 horas de cirurgia, o médico desistiu, foi conversar com o pai, dizendo, olha, não é possível, não voltou a circulação no dedo, nós vamos ter que amputar mesmo. Explicou para o pai e voltou para o centro cirúrgico. Quando ele estava se paramentando, ele olhou no relógio, 00:30. Né? Indo para lá, ele olhou 00:30 e de repente, quando ele relatando, ele acordou, eram 2 horas da manhã. Ele não lembrava o que aconteceu da 00:30 até as 2 da manhã. Os outros médicos que disseram que ele refez a cirurgia e havia circulação no dedo do menino. Então o menino estava com o dedinho lá, restaurado. Ele saiu do centro cirúrgico e encontrou a mãe do menino no hall. Aí a mãe veio chorando e disse, e aí, o que aconteceu? Ele disse para ela o que tinha acontecido, que ele lembrava que deu 00:30 e 2 horas da manhã, nesse período ele não sabia o que aconteceu. E a mãe começou a chorar copiosamente, porque nesse período que ele estava lá, ela estava orando. E o médico ainda diz assim, eu não sei se era rezando, não lembro o termo que ela usou, se era orando ou rezando, mas a mãe estava orando, porque ela aceitava que o filho ficasse sem o dedo. Mas e ele? Como seria na escola? Como seria a vida sem o dedinho? E a espiritualidade usou o médico para restaurar. Então vê que o amor de uma mãe salva uma criança. E o amor também é chama divina. E é divino, não é, gente? O amor não é divino? O amor é a essência divina. E desde o primeiro até o último possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Voltando a falar das mães, o que seriam dos filhos nas penitenciárias se não tivessem as mães amorosas que ficam até acampadas na porta do presídio para visitar o filho, para levar um alimento, para levar uma roupa, para levar o cigarro para ele não ser machucado dentro do presídio, que vocês sabem que cigarro é moeda de troca dentro de um presídio. Não é o amor que movimenta essas mães? Elas não se importam com a humilhação que passa para visitar um filho que cometeu um crime ou um latrocínio e está lá dentro. As mães não enxergam isso. Então olha que Deus resumiu o amor numa vida materna. E uma reflexão aqui, olha. Mesmo o espírito mais endurecido carrega essa centelha. Ela arde em silêncio sob o peso dos séculos, até que um gesto de ternura a faz brilhar. Amar é permitir que esse fogo cresça, não como paixão que queima, mas como luz que aquece. Heráclito via o fogo como símbolo dos logos,
a razão viva do universo. No amor, esse fogo é consciência que ilumina a cada ato de compaixão. O espírito se aproxima da harmonia eterna. Então, essa chama é essencial até para a gente voltar para a espiritualidade e voltar para a Terra de novo. Porque Deus nos ama tanto, tanto, que Ele não nos castiga dos erros cometidos. Não nos castiga. Nos dá a oportunidade de refazermos a nossa trajetória. Como que a gente refaz a trajetória? Voltando para a Terra e corrigindo os erros. Por isso a gente vai e volta. E os espíritos que a gente pensa que são nossos inimigos, não são. Já foram alguém que nos amou muito e nós traímos. E quando a gente trai no amor, é só o amor que pode consertar de novo. Então, normalmente, um espírito muito endurecido, que não perdoa mesmo, volta como para a Terra? Como filho daquela pessoa que o ofendeu. Porque é através do amor que há o resgate. A lei do amor é universal, mas o aprendizado é íntimo. Ninguém aprende a amar sendo amado, e sim amando. As pessoas só querem ser amadas, mas não gastam o tempo amando. Quando a gente ama a pessoa do jeito que é. Uma mãe não ama o filho do jeito que ela é, do jeito que ele é. Chora, esperneia, mas continua amando o filho. Isso é amor. O amor não é conquista, é exercício. Começa no olhar, amadurece no perdão e floresce no sacrifício silencioso. Spinoza dizia: Deus não é um ser que amamos, mas o próprio amor com que amamos. Amar é participar da natureza divina. Quem ama não busca recompensa e já é recompensado pela própria vibração de amar. Então, quando a gente ama a pessoa, a gente espera com alegria a chegada daquela pessoa, não é? Às vezes, os casais ficam juntos muito tempo e já não tem mais aquele friozinho na barriga quando o esposo chega do trabalho. O esposo já não sente mais aquele friozinho na barriga quando vê a esposa, que às vezes as rugas já apareceram, os cabelos já branquearam. Mas é aí que reside o amor verdadeiro. Se vocês olharem quem já foi casado ou é casado, olha lá o álbum da sua Cinderela lá vestida de noiva. É só no dia do casamento que a moça se torna uma Cinderela. Ela usa o vestido, manda fazer um vestido cheio de brilho, bordados, etc., que ela não usa no dia a dia. E nem o noivo usa um fraque, um terno, nada. É só no dia do casamento. Depois torna aquele sapão, aquela sapona, o Shurek e a Fiona. Não é? Ao longo do tempo, você olha assim. Eu sei disso, porque meus filhos, quando me veem assim com 18 anos, não, mãe, a senhora era bonita pra caramba, hein? Eu falo, o tempo passou. Então, assim, com o tempo a gente vira Fiona e Shurek. Mas o amor tem que residir aí. Não é assim olhar e falar assim, não, eu comi a carne, agora eu vou roer o osso. Não. É a hora de deixar as coisas sublimes. É a hora que está só os dois. Porque assim, começa só dois e termina só dois. Não é verdade? E às vezes, depois lá não tem mais paciência. E o amor lá atrás? Tem que permanecer. Tem que ser suave e permanecer. O caminho da humildade. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Está lá em Salmo 34.
Amar é descer do trono do ego para servir em silêncio. O amor verdadeiro não se impõe, oferece-se. A flor não grita seu perfume, simplesmente exala. O homem que ama é o templo onde Deus repousa. Lao Tse ensinava: o que é maleável vence o que é rígido. Assim é o amor. Não força, mas vence. Não grita, mas transforma. O amor transforma as pessoas. Às vezes a gente quer obrigar a pessoa que convive com a gente a se modificar. Senão eu não vou tirar essa toalha molhada de cima da cama. Ô cabra folgado, vem aqui tirar essa toalha. Não, eu não vou lavar a louça que esse folgado deixou. Não é assim que acontece? Antigamente as mulheres ficavam em casa. Não trabalhavam fora de casa, porque em casa, quantas vezes você lava uma louça? Você vai fazer a comida, já viram depois que todo mundo come, o tanto de louça que fica? Que as pessoas não guardam as panelas na geladeira, né? Tem que colocar tudo nas Tupperware, guardar, fica as panelas para lavar. E o folgado não ajuda a lavar. Então, gente, para viver bem dentro de casa, hoje em dia que todo mundo trabalha, tem que haver comprometimento de: olha, a Maria também trabalhou o dia todo. Por que é que eu vou chegar a tomar banho e sentar assistir televisão e ela que se dane? Isso é falta de amor. Comeu, lava o prato, é ato de amor. Bebeu água, lava o copo, seca e guarda. É ato de amor. Isso é amor. É amor em conta-gotas. Não é um folgar nas costas do outro. Senão o amor vai embora. O amor e a dor. Pediste a cura e recebeste a partida. Mas se não abandonares a prece, compreenderás que a desencarnação foi socorro providencial. Às vezes, nós, as mães, quando os nossos filhos são recolhidos, que é a hora deles voltarem para casa, a gente acha que foi de súbito, aquela doença maldita, é aquilo que aconteceu e tal. Não existe acaso, ninguém vai embora antes da hora. Quem aqui já veio nas psicografias aqui? Alguém vai embora antes? Não. Ninguém. Só suicida. E vê mesmo o suicida, tem a misericórdia de Deus e retorna, né? Então, nem sempre o amor atende os desejos, mas sempre cuida da alma. A dor é uma professora disfarçada. Vem sem pedir licença, mas ensina o desapego. Amar é entender que tudo que parte volta transformado. Buda dizia: a dor é inevitável, o sofrimento é escolha. Jesus ensinou o mesmo em silêncio na cruz. O amor não é fuga do sofrimento, é o sentido que o redime. A prática do amor. A todos os sofrimentos, dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejas todo amor, toda justiça. Amar é a ação, é olhar o outro e reconhecer-se nele. É fazer o bem sem esperar retorno. E sorrir mesmo quando o coração pesa. A lei do amor se escreve nos gestos, não nas palavras. Viu lá o que eu falei? Do dia a dia, conta-gotas ali, aumentando o amor. Amar é a ação. Se você ama a sua esposa, ajude em casa. Se você ama o seu esposo, facilite o dia a dia dele, né? Então, às vezes, a gente está fazendo uma comida e está até enraivecida de estar fazendo a comida.
Gostaria de estar sentado descansando, mas pense que se enquanto você está ali temperando o arroz e está com pensamentos bons, que aquela comida vai fazer bem para o físico e para a alma de quem comer, está temperando feijão, tudo, você vai se surpreender. Que o seu ente amado, a sua família vai dizer, mas o que tem nessa comida de tão delicioso? É o amor que você colocou ali. Não o amor sazon. É o amor mesmo, o amor, o seu carinho, a sua vibração boa. Kant afirmava que o dever é o caminho da moralidade. O amor o transcende, é o dever que se tornou alegria. O amor é o silêncio da luz. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Quando o homem aprender a amar, deixar de pedir que o mundo mude e passar a mudar o mundo com sua presença, a lei do amor é o ponto de convergência de todas as leis, o destino de toda evolução. Não há filosofia mais alta nem fé mais pura. Eu lembro quando eu era criança e nós éramos em 9 irmãos em casa. 9 irmãos. As famílias de hoje, quando os filhos têm 3 filhos, já diz assim, pelo amor de Deus, chega de criança. Não diz isso? Ou então, cara, você é louco, 4 filhos. E os pais de antigamente nem tinham posses. Nem tinha. Meu pai trabalhava na estrada de ferro Sorocabana e depois de pedreiro, para sustentar os 9 filhos. Pensa no futuro, hein? Eu, por exemplo, euzinha, quando eu voltar para lá, eu vou ter para onde voltar, porque eu tive 3 filhos. Então eu tenho netos, eu vou ter para onde voltar. E os filhos que são pai de pet? E aqui no Evangelho está dizendo ainda, que quem é pai de pet está dispensando o amor da humanidade. Está aqui no Evangelho, não sou eu que estou dizendo, não. E nós temos que estar preocupados com isso. Nós vamos voltar para onde? Não é? Quem vai ter misericórdia? A gente vai ter que ficar do outro lado implorando, o fulano me recebe? Vai ser minha mãe que eu tenho que voltar e corrigir os erros. Então, por isso que a gente também tem que aconselhar os filhos a terem filhos, os sobrinhos a terem filhos, os netos a prosseguirem procriando, senão os espíritos de luz estão voltando, já começaram a voltar. Né? Segundo afirmações, já há uns 3 anos os espíritos de luz estão voltando e vai intensificar até 2050. Eles precisam voltar para mudar o mundo, não é? Então, nós temos que saber que amar, somos amados, muito amados, por isso estamos aqui. E se estamos numa casa espírita, mais amados ainda somos, que já nos orientaram a vir para nos melhorarmos, para voltar melhor e quando voltarmos para cá, já voltarmos com uma missão melhor. Se a gente conseguiu com o pouco, multiplicar o pouco que nós viemos, voltarmos para lá melhor, a próxima missão será melhor ainda, será maior. Porque olha, existem famílias que são tão unidas e se unem para transformar um filho num médico, num cientista, num astrônomo, não é? E às vezes o casal não tem condição, mas a família se une em missão daquele espírito que voltou. E isso é amor. Então nenhum de nós pode se sentir sozinhos quando está sentindo uma dor, porque temos o nosso guardião, o nosso mentor. Ninguém caminha sozinho. Ninguém chega na Terra sozinho e ninguém volta da Terra sozinho. E isso chama-se amor. Essa é a lei do amor. A gente voltar para cá e para lá. E o Chico dizia assim, a gente tem que viver de tal maneira que a gente tenha um grupo de amigos amorosos
que nos levem até o túmulo e outro grupo de amigos amorosos que nos recebam na volta. Muitas psicografias os irmãos pedem: estudem, conheçam as leis, conheçam. E se a pessoa ama, ela ama indistintamente e protege quem caminha com ela. E o amor começa dentro da nossa casa. Não adianta ser amoroso fora de casa e ser odiado em casa. O nosso grupo kármico é dentro de casa. Quem não tem aqui um amigo que é mais que um irmão? São irmãos que vêm como amigo. E às vezes o nosso inimigo está ali dentro de casa para a gente aprender a amar. É só o amor que transforma o inimigo em amigo, o desamor em amor. E quem quer que seja, que esteja aqui fazendo acompanhamento espiritual, tratamento espiritual, começa a orar por aquele que anda com vocês. A hora que o amor entre vocês voltarem, a inimizade acabou e não tem mais aquele que está querendo judiar. Era essa a mensagem de hoje. Faça a oração. Então agora vamos serenar o nosso coração e vamos dar uma voltinha na praia. Vamos trazer à nossa mente aquela praia que nós amamos. Seja ela onde for, olhe bem para aquelas ondas vindo na sua direção. Você descalço, caminhando na areia da praia. A onda vem, bate nos seus pés e volta para o mar. E a onda vem novamente, bate nos seus pés, te limpando de toda angústia, de toda tristeza, de toda dor, de tudo que você veio aqui pedir ajuda. E olhe quem vem caminhando nessa praia maravilhosa. Jesus, o nosso mestre muito amado, vindo em sua direção. E Jesus estende as mãos para recolher o seu fardo. Porque Ele que é amor, diz: coloque sobre mim o seu jugo. Deixe com Jesus tudo aquilo que o trouxe até aqui. Ele é o amor que te abraça, que te envolve e diz: vem do jeito que você é. Eu te quero como você é. Jesus amado, amor infinito do nosso Pai, que nesta noite possamos sair daqui leves, leves de toda tristeza, de tudo aquilo que nos consome. E que o Senhor esteja presente em nossa vida, todos os momentos. Que possamos ter a certeza que o Senhor é aquele amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Que o Senhor seja presente em nossa vida e que possamos te amar de um puro e sincero coração. Que possamos te servir, Mestre amado, como o Senhor serviu. Que possamos te amar como o Senhor nos amou e nos ama.
Era isso, amado Jesus, que tínhamos para te pedir nessa noite. Ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.